Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula de arte vai falar sobre cultura material e imaterial. Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes, aqui do Centro de Mídias de Educação do Acre. Vamos para a tela para você conhecer o que o nosso Acre, o nosso Brasil tem, que a gente pode considerar como patrimônio material e imaterial. Olha só, olhando para essa imagem que está aí na sua tela, você consegue já observar o que a gente pode considerar aí que é cultura acriana e o que é cultura brasileira e que pode estar registrado como um patrimônio nacional e também até patrimônio mundial. Olha só, cultura, gente, antes de mais nada, a gente precisa definir, conhecer, né, ter esse conceito do que realmente é cultura. E olha aí para a tela o que a gente trouxe para você. É o conjunto de saberes, práticas, valores, crenças e expressões artísticas de um povo. Inclui tanto elementos tangíveis quanto intangíveis, transmitidos de geração em geração. Quando a gente fala de elementos tangíveis, é aquilo que podemos tocar, ver e medir fisicamente, ou seja, os objetos e bens materiais, como esculturas, instrumentos musicais, roupas típicas, construções históricas. Isso tudo é patrimônio, um bem, né, material tangível. E os intangíveis, professora, é aquilo que nós não podemos pegar ou então ver fisicamente, mas que existe como uma prática, uma memória ou então uma expressão simbólica. Nós podemos citar como exemplo as danças tradicionais, as lendas, os saberes indígenas, as músicas folclóricas. Então, tudo isso a gente pode citar como um exemplo de bem material tangível. Então, é importante você saber disso para a gente poder seguir a nossa aula e você conseguir identificar aquilo que é um bem material e um bem imaterial. Vamos ver o que a gente tem, então. Cultura material. Objetos, construções, artefatos, roupas, instrumentos musicais. Pode ser também preservada fisicamente, né? Todos esses bens. Representa a história e os costumes de um povo. E eu estou mostrando aí na tela para você o Casarão, que é aqui em Rio Branco, a Casa de Chico Mendes, o Palácio Rio Branco, Teatro Recreio, a Catedral Nossa Senhora de Nazaré. E existem muitos outros que eu posso trazer aqui para você como um bem material e que, inclusive, está registrado no Instituto Nacional de Patrimônio, né, que é o IPHAN, está esse registro, consta lá, desses bens materiais, dessa cultura material que pertence ao estado do Acre. E assim como essas construções que são bem antigas e que trazem toda uma memória de acontecimentos aqui do nosso estado, tem outros também que a gente pode trazer aqui uma lista que é enorme, porque o nosso Acre ele é muito rico de cultura material. E você pode também pesquisar, vai lá no Wikipédia, que tem muita informação lá a respeito dos patrimônios que são registrados da cultura do nosso estado no IPHAN. Vamos seguindo então, exemplos de cultura material no Brasil. Olha aí para essa imagem do seu lado esquerdo, que você vai ver o Cristo Redentor, as panelas de cerâmica, cestaria, tem também o pelourinho, o instrumento musical, como os instrumentos utilizados na capoeira e no samba, porque o samba é também patrimônio do Brasil, né? E tem um que foi bem recente, inclusive, que é o artesanato feito de capim dourado. Ele é bem recente, inclusive tem pessoas aqui do nosso estado que produzem artesanato do capim dourado e essa aí é uma patente brasileira, ele está registrado como patrimônio do nosso país, né? E exemplos de cultura material no Acre. Aí eu trago novamente para vocês, né? Construções históricas como a Gamileira, Palácio Rio Branco,
o artesanato indígena e ribeirinho, barcos regionais e ferramentas agrícolas tradicionais. E aí eu trago aqueles que eu citei lá atrás para vocês, Casa do Chico Mendes, Museu do Chapuri, Paróquia São Sebastião, lá em Chapuri também. Tem, deixa eu ver mais aqui, que a gente pode colocar o Mercado Velho. Então, são construções, são materiais que são registrados, né, como cultura material do estado do Acre. Você também pode pesquisar e ver que tem muitas outras, como eu disse agora há pouco. Tá, professora, mas e a cultura imaterial? Que é aquilo que a gente não consegue tocar, mas é aquilo que a gente vê, que conta a memória de um povo, que são tradições, as festas, as músicas, danças, crenças e saberes. Não pode ser tocada, mas é vivida e sentida, e é reconhecida pelo IPHAN como patrimônio cultural imaterial. E essa imagem aí à sua direita é o festival de dança que acontece nas comunidades, na comunidade indígena, né, que é o Festival do Mariri. Mas eu vou trazer mais para frente para vocês. Então, exemplos de cultura imaterial no Brasil. Samba de roda, lá na Bahia, o frevo, que é em Pernambuco, festas juninas, culinária típica como a acarajé e a feijoada, tudo isso é patrimônio do Brasil, patrimônio imaterial no Brasil. E agora eu trago para vocês exemplos de cultura imaterial no Acre. A dança do Mariri, como eu falei agora há pouco para vocês, histórias e lendas da floresta amazônica, a culinária regional, tacacá, peixe assado na folha da bananeira, cantos e rituais indígenas. Inclusive, gente, essa cultura imaterial faz com que a gente é conhecido lá fora por tudo isso que a gente tem como cultura do nosso estado. Ah, vocês moram lá no Acre, naquele estado onde o tacacá, né, o caldo no tucupi é uma comida típica. Vocês moram lá naquela região tão bonita, de tanta floresta, dos povos originários. Então, essas são referências da nossa cultura lá fora. Então, isso é importante a gente conhecer para que a gente possa se apropriar dela e saber que nós somos referência, né, na nossa culinária, na nossa cultura mesmo. É importante que a gente conheça. Então, esses são os exemplos de cultura imaterial no nosso estado do Acre. E a imagem que tem aí à sua direita é o Festival de Dança do Mariri. As diferenças, né? E as conexões também. Como eu falei, a cultura material é tangível, é aquilo que a gente consegue tocar. E a imaterial é intangível, é aquela que a gente só traz memórias, né? Você não consegue tocar, é o que nós não podemos ver fisicamente, mas que existe como uma prática, uma expressão simbólica. E aí a gente trouxe as lendas, os saberes, né, indígenas, as músicas folclóricas, então tudo isso é imaterial e é intangível. E é importante se preservar, como eu falei para vocês, é importante que a gente conheça para que se preserve museus e centros culturais. E eu coloquei aí para vocês uma imagem do Museu da Borracha, aqui em Rio Branco. Você pode, inclusive, ir lá conhecer, porque tem muito da nossa cultura. Tem também o ensino nas escolas, porque ele ajuda a preservar a cultura da localidade. O registro audiovisual, quando você faz fotos de acontecimentos, de lugares, com o passar dos anos, dependendo de como isso vá acontecendo ao longo desses anos, também pode se tornar, de fato, uma cultura da região. Incentiva a prática de tradições, você está aí sempre contando a questão do ciclo da borracha, contando como vivem os povos originários, contando a sua experiência de quando você era jovem. Então, repetindo também as crenças, a religiosidade do lugar, as festas, tudo isso se torna saberes culturais e que faz parte do lugar onde a gente vive e que vai passando de geração em geração.
Vamos continuando para a gente falar de patrimônio cultural, que essa aqui já é aquela parte em que toda essa cultura foi reconhecida nacionalmente e se tornou patrimônio cultural, que é o processo burocrático. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês, não sei se vocês sabiam, mas a farinha de Cruzeiro do Sul, por exemplo, é patrimônio cultural, ela é patrimoniada como a farinha de Cruzeiro do Sul no estado do Acre. Então, patrimônio material e imaterial protegido por lei. Exemplos reconhecidos aí pelo IPHAN no Brasil e no Acre. E aí tem o Bumba Meu Boi, tem aí o festival lá do Mariri. Tudo isso já é patrimoniado e tem uma lista gigante, inclusive do Acre, como Seringal Bom Destino, Alto Santo, que é aqui em Rio Branco, aquela árvore lá da Gamileira, o Cacimbão da Capoeira, Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Rio Branco, o Casarão, o Parque Histórico Ambiental, também é patrimônio, só que esse é patrimônio municipal, tá? O Plácio de Castro, a residência da família Esteves, a Sociedade Recreativa Tentamen também é patrimônio municipal, a Casa do Chico Mendes, lá em Chapuri, é acervo e patrimônio municipal e nacional. Então tem muito material, muitas construções, muita história acreana que se tornou patrimônio cultural. E aí, preparados agora para a nossa atividade? Vamos então reforçar tudo isso que a gente falou na nossa aula de hoje com a nossa atividade. E eu preciso que você tenha prestado atenção durante todo esse nosso momento aqui de reflexão sobre cultura material e imaterial para responder a nossa atividade de hoje, tá? Cultura material e imaterial. O que diferencia cultura material da imaterial? Agora é a hora que você vai nos mostrar aí, inclusive você pode printar as alternativas e ir marcando no seu celular. Você pode também ir marcando as alternativas no seu caderno, na sua agenda e no final você contabiliza quantas você acertou, tá? Vamos então para as alternativas. Isso é para você distinguir aí o que difere cultura material e imaterial. A cultura material é tangível, a imaterial é intangível. Letra B. A cultura imaterial é feita apenas por artistas. Letra C. A cultura material não pode ser preservada fisicamente. Letra D. A cultura imaterial é sempre mais importante. E letra E, as duas são iguais. Considerando tudo que a gente estudou até aqui sobre tangível e intangível, cultura material e imaterial, o que você pode colocar aí como alternativa correta para essa nossa questão? Eu vou voltar aqui para você lembrar que a questão está pedindo o que diferencia cultura material da imaterial, que é para você poder responder de forma correta. Vamos lá então. Eu já falei para vocês em outras ocasiões aqui na nossa aula que nós não colocamos como alternativas corretas essas palavras que limitam, como por exemplo, apenas, somente, é mais importante. Então, isso já faz com que você compreenda que as alternativas que possuem essa limitação já não estão corretas. Então, nós podemos considerar qual aí? Seria a letra A ou B, C, D e E. Vamos adiantar aqui para trazer a resposta correta para você, que é a letra A. A cultura material ela é tangível, é aquela que você toca, como esculturas, artesanato, o que mais que a gente pode colocar aqui? Construções antigas, né? Prédios que são tombados como patrimônio.
cultural material. E a imaterial é a que é intangível, é aquilo que traz apenas uma memória, é uma história que está sendo reconhecida, né? Ou uma lenda, saberes que são reconhecidos como patrimônio daquele lugar. Então, está aí a resposta correta, que é a letra A. Vamos então resumir a nossa aula de hoje, porque nós falamos sobre cultura material e imaterial. Ambas formam o patrimônio de um povo. O Brasil e o Acre possuem uma rica diversidade cultural. E aí nós trouxemos exemplos de cultura material e imaterial do Brasil e do Acre. E falamos também sobre essa relação da cultura material, que é um bem tangível, e a cultura imaterial, que é intangível. E isso vai ficar para você que está nos acompanhando, assistindo as nossas aulas todos os dias, saber diferenciar. Porque, como eu disse, é importante que você saiba e que conheça a cultura do lugar onde você vive, para você ser compreendido, né? Para você conseguir compreender a si mesmo e também compreender e valorizar aquilo que tem de diferente no seu lugar. A gente aqui do Acre, a gente precisa muito trabalhar essa questão da nossa cultura, da valorização da cultura a partir de nós mesmos, para que outras pessoas também possam valorizar, tá bom? Eu vou trazer também as referências, como a gente sempre traz aqui para você, que caso queira assistir um pouco mais, ler sobre essa temática, ver onde foi que a gente trouxe essas imagens, você pode acessar a nossa plataforma, acessar os links disponíveis para você poder conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante e relevante para nós mesmos, tá? Cultura material e imaterial. A nossa aula de hoje já está ficando por aqui, estamos finalizando e a gente se encontra na próxima. Assista as outras aulas que estão disponíveis na nossa plataforma e os nossos colegas também. Obrigada, até lá!